Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja a festa de São Marcelino de Cartago, amigo de Santo Agostinho, um responsável das autoridades romanas, do Império Romano naquele tempo. O martírio de São Marcelino diz-nos que nem sempre aquilo que a maioria pensa está correto, é a verdade. E o testemunho de São Marcelino de Cartago diz-nos isto mesmo. A verdade é a verdade. E o importante para o cristão não é seguir a vontade ou pensar ou aquilo que querem a maioria. O que está na moda, o que é o politicamente correto. O cristão, o católico, é chamado a ser fiel à verdade. E Marcelino de Cartago preferiu a verdade, o caminho para Deus, do que pensar nas consequências de não seguir a vontade da maioria, da vontade daqueles que se sujeitam de qualquer forma às autoridades que muitas vezes estão sujeitas a muitos interesses e não é a verdade nem o bem do seu povo que está em causa. Nesta manhã, vamos rezar o Salmo 62. O Salmo 62 fala-nos da sede de Deus. O cristão vive com sede de Deus. Vive no mundo, obedece às regras do mundo, mas procura ser fiel a Deus. O salmista, neste Salmo 62, faz-nos pensar sobre os nossos valores, os nossos princípios, como vivemos a vida e para onde temos voltado a olhar, se para Deus, se para a fragilidade e para o mal do mundo. O Senhor ressuscitou e o seu povo iluminou, ao qual remiu com o seu sangue. Aleluia. Vós sois, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida,
e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em seus lábios. Ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor ressuscitou e o seu povo iluminou, ao qual remiu com o seu sangue. Aleluia. Nesta terça-feira de Páscoa, da primeira semana da ressurreição do Senhor, no tempo do Espírito Santo, Santo Anastácio do século VI, Santo Anastácio de Antioquia, que viveu no século VI, nos anos 550, 560, portanto, no século VI, nos anos 500, fala-nos, era necessário que Cristo sofresse para assim entrar na sua glória. Então, nesta terça-feira santa, ouçamos o que nos diz Santo Anastácio de Antioquia, um padre da Igreja. Nós recebemos o testemunho da ressurreição de Cristo pelos apóstolos que viveram e experimentaram essa experiência única de ver Cristo ressuscitado, que transmitiram de seguida aos padres da Igreja. E os padres da Igreja transmitiram a todas as gerações que chegaram até nós hoje. E se nós somos hoje a testemunha da ressurreição de Cristo que herdámos dos apóstolos, que transmitiram isso aos padres da Igreja, grandes homens, grandes pensadores, grandes filósofos, que nos deixaram textos lindos como aquele que Santo Anastácio nos diz hoje. E diz assim Santo Anastácio: Cristo, por suas palavras e ações, revelou que era Deus e Senhor do Universo. Ao subir para Jerusalém com os seus discípulos, dizia-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos gentios, aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei, para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 18 a 19. Fazia, na verdade, estas afirmações em perfeita consonância com as predições dos profetas do Antigo Testamento, que haviam anunciado sua morte em Jerusalém. Desde o princípio, a Sagrada Escritura havia predito a morte de Cristo com os sofrimentos que a precederiam, e também tudo quanto aconteceu em seu corpo depois da morte, predisse igualmente que aquele a quem tudo isto sucedeu é Deus impassível e imortal.
De outro modo, nunca poderíamos afirmar que era Deus se, ao contemplarmos a verdade da encarnação, não encontrássemos nela razões para proclamar, com clareza e justiça, uma e outra coisa, ou seja, seu sofrimento e sua impassibilidade. O motivo pelo qual o Verbo de Deus é, portanto, impassível, submeteu à morte e é de outra maneira, o homem não podia salvar-se. Este motivo somente ele o conhece e daqueles aos quais revelou. De facto, o Verbo conhece tudo o que é do Pai, como o Espírito que esquadrilha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Diz São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Realmente era preciso que Cristo sofresse. De modo algum a paixão podia deixar de acontecer. Foi o próprio Senhor quem declarou, quando chamou de insensatos e lentes de coração os que ignoravam ser necessário que Cristo sofresse para assim entrar na sua glória. Por isso, veio ao encontro do seu povo para salvá-lo, deixando aquela glória que tinha junto ao Pai antes da criação do mundo. Mas a salvação devia consumar-se por meio da morte do autor da nossa vida, como ensina São Paulo. Consumado pelos sofrimentos, ele se tornou o princípio da vida, diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Deste modo se vê como a glória do Filho unigênito. Glória é esta que por nossa causa ele havia deixado por breve tempo, foi-lhe restituída por meio da cruz na carne que tinha assumido. É o que afirma São João no seu Evangelho, ao indicar qual era aquela água que lhe falava o Salvador. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. Falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 38 a 39. Isto chama glória à morte na cruz. Por isso, quando o Senhor orava, antes de ser crucificado, pedia ao Pai que o glorificasse com aquela glória que tinha junto dele, antes da criação do mundo. Nesta terça-feira santa, Santo Anastácio de Antioquia, um padre da Igreja,
que nos diz que era necessário que Cristo sofresse para entrar na sua glória. Humanamente não é entendível, mas só com os olhos da fé e entrando nos mistérios de Deus. Era necessário que Cristo sofresse para entrar na sua glória. E assim, o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa doença tem sentido em comunhão com Cristo, em unidade, sendo Cristo a cabeça, nós membros, todos nos dirigimos para a glória que Cristo, obediente ao Pai, sofreu na vida. Neste tempo pascal, tempo do Espírito Santo, neste tempo em que desejávamos fazer as nossas coroações, mas em virtude da situação em que nos encontramos não podemos fazer, vamos fazer a oração, a consagração ao Divino Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, consagramos-te todo o nosso ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-nos por teus caminhos, guia-nos com a tua sabedoria à vida plena de Jesus. Cria em nós um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-nos com os vossos dons, santificai-nos com os vossos frutos, restaurai todo o nosso viver, para que sejamos um canal do vosso amor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. No nosso altar da Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres encontra-se a coroa do Divino Espírito Santo, para nos recordar deste tempo de Quaresma, de Páscoa, tempo pascal, em que é o tempo da Igreja, o tempo do envio do Espírito Santo. Apesar das muitas dificuldades que a Igreja atravessa, apesar de muitos cristãos e católicos nem sequer ouvirem a voz da Igreja, estão muito mais interessados em ouvir a voz do mundo, a voz
que desvia de Deus, a voz que o desvia da humanidade, a voz que desvia dos valores, dos verdadeiros valores, nós contemplamos durante este tempo pascal a coroa do Espírito Santo, Divino Espírito Santo, que os nossos antepassados nos transmitiram e que tão lindas festas fizeram, e que o Senhor nos dê a graça de fazermos também as festas, continuarmos a fazer as festas ao Divino Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um santo dia, uma boa terça-feira de Páscoa. E como a transmissão da missa e do terço será noutro canal. Manuel Tavares. Manuel Tavares Kingston. Portanto, os diretos da Eucaristia e do terço serão noutro canal. Neste estamos impedidos de fazer as transmissões em direto, faremos no outro canal Manuel Tavares Kingston, falta ali Kingston. E lá faremos os diretos tanto da Eucaristia às 6 horas como do terço às 8h30. Pedimos desculpa destes saltos de um lado para o outro, mas estamos impedidos de fazer transmissão direta neste canal. A todos um santo dia.